eu vou na boa, eu vou sem... Não vai fazer mal nenhum, não tem problema, vamos ver o que dá, vamos ver no que dá isso e tudo mais, né? Então, depois a gente vem embora de lá, de Uberaba, retornamos para Brasília e tudo mais, continuamos o cotidiano da vida, né? Aconteceu coisas em que eu me senti um pouco ameaçado em questão de fazer coisas com o senador. Eu dormia no quartinho da dispensa, lá onde ficava os quartos dos empregados, dentro da quadra 109 aqui em Brasília, na Asa Sul, no bloco D, sabe? Então o Zé Sarney, o Esperidião, o pai do Supra, né? Todos eles moravam no prédio, quer dizer, eu subia o elevador, descia o elevador com eles. Então, quer dizer, entendam que o que eu estou dizendo isso para vocês não é para vantagem, é dizer que a gente deixa passar oportunidades que são grandes em função de você estar bitolado em função da droga, né? Nesse período, eu conheci os caras de estacionamento, onde eu deixava o carro, lá onde eu trabalhava na empresa de impressão de camiseta, e os caras vendiam erva, vendiam pasta, né? E por eu ter vindo de Boa Vista, eu parei de usar um pouco a pasta, né? Não via mais derivados, muitos derivados de cocaína, nem cocaína. E a vida lá com o senador era muito trabalho e tudo mais. Então, como foi ficando aquela pressão? Você vai vivendo uma pressão. Se você não tiver aquela certeza dos seus objetivos, você se deixa levar de novo pela questão da curtição e para sentir sensações diferentes daquela que é o estresse do trabalho. E aí eu comecei a envolver com um carinho embaixo lá e comprar pasta dele. Então, todo dia eu saía às 10 horas da noite, mais ou menos, da empresa, chegava às 7 da manhã, almoçava lá, à tardinha eu fazia um lanche e ficava até às 10 da noite. Dava 10 horas, eu estava agoniado já para ver o carinha, para ver se ele tinha trazido um pouco de pasta para me comprar dele, embora eu não pegava em grana. Ele me pagava como? Ele deixava eu morar na casa dele, pagava os meus estudos e a despesa do carro. Então, no fundo, por que foi que eu aceitei o dinheiro do cara lá que eu comprei os equipamentos do senador? Porque eu não via grana, nunca rolava grana. Para mim ter grana eu tinha que ir 27 anos de idade, cara, e ter que pedir grana, entendeu? Para minha tia, pedir grana para fazer isso, pedir grana para fazer aquilo, queria dar uma saidinha, não podia porque eu não tinha grana. Então eu convivia com as pessoas sem ter grana. Tem cabimento um negócio desse, velho? Não tem, cara, não tem lógica. Você estudando faculdade e tudo mais, né? Tem o lanche, tem as coisas que o pessoal organiza na faculdade, as festinhas. Então você ia todo precário, né? Com pouca roupa ruim e sem grana. Como você não acorda pra isso? Como você não se atina pra essas coisas, velho? Por que você não vê? Por que eu não via? Por que eu não entendi que eu era com o pé na lama, em vez de pensando que estava andando nas nuvens, eu estava enfiado no cocô, cara. Por quê? Porque eu não estava crescendo, eu não estava produzindo para mim, eu não estava fazendo o que todos vocês devem, né? Devem fazer na vida. Construir o seu futuro, construir o seu presente, né? Abraçar o seu presente e ir enxergando o seu futuro, sabe? Não, ficava naquele ritmo do dia, o ritmo da vida deles e usando o que sobrava para mim, eu usava droga. Então eu saía de lá, entrava no carro com um lavador de carro todo fedido, ia lá no fim do mundo da periferia de Brasília para poder pegar a tal da droga. Ficava até 1 hora, 2 horas da manhã, chegava nas pontas dos pés dentro da casa, deitava, 7 horas da manhã já tinha que estar de pé na porta da loja, lá da empresa, no setor comercial. Minha tia não deixava barato isso, tinha que estar todo dia lá cedinho, porque era muito serviço que fazia para esse senador. Desenvolvia uma forma de tirar fotografia lá em Roraima, mandava as máquinas, mandava os filmes, eles batiam a foto e traziam os nomes de cada foto na sequência, e eu ia colocando na camiseta e tal. Então era uma coisa bem trabalhosa, era uma camiseta personalizada, cada camiseta. E foram 40 mil camisetas que eu fiz, 60 mil bonés. Então foi uma trabalheira doida, né? E eles, sem perceber o meu uso da droga, eles até admiravam a minha capacidade, né? O que eu conseguia construir para eles nessa área. Mas, no fundo, eles estavam preocupados, né, com a parte deles.
que é o normal, cada um tem que preocupar com o seu lado, não comigo, né? Tanto que nessa campanha, ele, senador, seu candidato para governador, e eu quis muito que ele me colocasse como cabeça da campanha dele, embora isso pareça um pouco querer ser demais, mas não, eu era bem capaz sim de ser o marqueteiro dele, né, na campanha dele para governador, e ele teria se dado muito melhor porque ele contratou um inferno no boliviano. O miserável do boliviano inventou uns relógios, despertador com a foto dele, dizendo: acorde, Roraima, fulano chegou. Aí mandou 80 mil relógios desses para a cidade lá, o povo recebeu os relógios. No outro dia que eles distribuíram, passou uma semana, ele só via pedaço de relógio na rua, porque o povo falava que o fulano lá, o candidato, estava falando que o povo de Roraima era preguiçoso, mandando eles acordar. Deu despertador para eles, eles podem, cara, não teve nem 5% dos votos. E eu cansei de pegar o salário que ele recebia no mês, dividir em envelopinho de R$100, dava era 80 envelopes, 120 envelopes de R$100, alguns envelopes eram 500, outros eram 200, pôr numa caixinha para ele poder mandar para comprar o povo lá, na verdade, né, que é o que o político mais faz. Então, esse desacreditar deles em mim e tudo mais, nessa fase dos meus 27 anos, foi muito ruim. Eu não pude alçar mão de coisas, de alcançar coisas, né? Porque no fundo minha tia sabia um pouco que eu usava drogas e não falava nada, dava a cobertura, mas sabia que isso me punha como dominado por ela, né? Então, vocês sabem como é isso, né? A pessoa sabe que você faz uma coisa errada, ela deixa você fazer para ela ter poder sobre você. Nunca deixe isso acontecer na vida de vocês, gente. Dominem a vida de vocês. Determinem o que é bom para vocês. Realmente ensino amparado pela sua comunidade, pelo lugar, pelo ambiente que você vive. É nesse meio que você vai descobrir o que é certo e o que é errado. E não trilhe o caminho errado, tente trilhar o caminho certo, né? Então, agora eu vou contar um fato para vocês, já no outro filme, que aconteceu comigo. Foi a segunda viagem que eu fui lá no Chico Xavier, né? Eu vou contar esse fato para vocês. Quem for evangélico aí, quem for católico, quem não acreditar nessa coisa do espiritismo, por favor, né? Então, só ouvir a história então, não vá falar muita coisa ruim aí nas escritas não, falou? Quem for espírito e tudo mais, pode acreditar. O que eu estou falando aqui é a mais pura verdade do que aconteceu lá na minha vida. Nessa vez que eu fui a segunda vez lá do Chico, tá? E foi uma mudança radical na minha vida que aconteceu depois desse dia. Então tá bom, gente. Já eu chego com a terceira parte desses 27 anos.